Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Vetores ofertado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Raiveu, professor de matemática deste campus e, especificamente, professor desta disciplina, ofertada no período de 2024.1. Então, essa aqui foi nossa prova, a prova real, a prova número 1, né? Se tu tens seguido as aulas ministradas por mim e postadas aqui no canal, tu tens percebido que, tu vai perceber agora que a prova, né, não está longe dos simulados, né, que foram realizados ao longo, na disciplina, né, antes de chegar na prova. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o exercício número 1. O exercício número 1 diz assim: achar a equação da circunferência que passa pelos pontos 1 menos 4, né? E 5, 2, e cujo centro está na reta da equação cartesiana x menos 2y mais 9 igual a 0. Então, por efeitos pedagógicos, eu vou usar GeoGebra, né? Mas também vou fazer algumas continhas. Eu vou tentar, né, me colocar no papel do estudante, mas é uma falácia, porque obviamente já eu tinha, pensei nos exercícios, né? Realizei eles antes. Então, uma falácia eu falar que, não vou me colocar no papel do estudante, mas vou tentar. Mas, pelo menos, né, os exercícios, volto e digo, né, que não estão longe, né, do que foi proposto nos simulados. Então, pronto. O que esse exercício número 1 está pedindo? Bom, está pedindo uma circunferência, a equação de uma circunferência que passe por esses dois pontos, né? Então, tem duas condições. Passa por aqui, por esse ponto, passa por aqui, e o centro da circunferência ele deve estar, né, nessa reta. E deve estar no sentido, quando digo deve estar aqui, significa que esse par que será o centro da tua circunferência deve ser a solução dessa equação aqui. Então, vamos lá. El gabarito, né? Um exercício número 1. Aquele exercício que vai se realizar agora. Exercício número 1. Beleza? Toma uma fotinho aí para saber o que exercício disse, né? Não está perdido aí. Tá? Fotinho aqui. Pronto. Salvar em fotos. E eu vou fazer agora, vou colar. Pronto. Então diz assim. Pronto. Então a primeira coisa, desenhar o plano, né? Porque o problema está, ele disse, né, que também os desenhos são obrigatórios. Pronto. Plano cartesiano. Agora, nesse plano, tu ubica os dois pontos, né? O ponto 1 menos 4, né? Vou fazer um boceto da situação, um bosquejo. Um esboço. Menos 4. Marca o ponto. Pá. Nesse ponto aqui, esse ponto tem coordenadas, vamos chamar esse ponto de P. E o outro ponto é 5, 2. Então, 2, 3, bom. Um boceto. 4, bom, 5, né? Digamos. 5, pronto. E 2, né? 5, 2. 1, 2. Pronto. 5, 2. E agora o centro deve ficar nessa reta. Então, a primeira pergunta que deve surgir é isso uma reta? Por que uma reta? Não, o exercício não estava pedindo isso, né? O exercício assumia que isso é uma reta, mas eu vou te falar que isso é uma reta, por quê? Porque ao longo das aulas, né, nós explicamos de que toda reta é de fato conjunto solução de uma equação linear em duas variáveis. E essa equação linear, essa equação aqui corresponde a uma equação linear em duas variáveis, a variável x e a variável y, né? E essa equação, ambos os coeficientes das variáveis são diferentes de zero, então isso aí é uma, geometricamente,
o conjunto de solução dessa equação representa uma linha. Geometricamente é uma linha. E a linha não é vertical, a linha não é horizontal, porque ambos os coeficientes das variáveis são diferentes de zero. Agora, então a resposta é sim. Sim. Né? Agora eu peço, né, que construa a linha. Então, então tu toma uma linha, né, uma linha L, e essa L está associada, né, a essa equação x menos 2y mais 9 igual a zero. Pronto. Então, como construir? Então, como construir L? Para construir, né, L, né, precisa de dois pontos diferentes no plano cartesiano, mas não são quaisquer dois pontos. Né? Para isso, precisas encontrar dois pontos, né, que satisfaçam essa equação linear. E, por exemplo, cortes com os eixos. Com os eixos X e Y. Como essa linha não é uma linha vertical, nem é uma linha horizontal, então ela deve cortar os dois eixos. Então, por exemplo, corte, eu vou escrever aqui corte com o eixo X. Se tua linha corta o eixo X, então nesse caso y é zero. Então, se y é zero, então x, o que é? X mais 9, isso aqui seria igual a quê? Igual a zero. Logo, x é menos 9. Então, a tua linha deve cortar o eixo x, né, no ponto que se identifica com a lista 0, menos 9, 0. Então, em algum lugar do eixo x, no número negativo, digamos que ele fica aqui. Então, seria aqui menos 9, 0. Então, tua linha deve cortar o eixo x nesse ponto, né, identificado com essa lista. Agora precisamos de mais um ponto, porque dado dois pontos distintos determinan uma única linha nesse sentido, né? O sea, por dois pontos distintos passa uma única linha. Essa porta do inferno está me incomodando. Mas vamos terminar aqui. Agora, corte com o eixo Y. Então, se tua linha corta o eixo Y, e de fato corta, né? Então, nesse caso, se x é zero, tu dices, então, menos 2y mais 9 igual a quê? A zero. Isso aqui equivale a dizer, né, que y deve ser igual a quê? Menos 9 sobre menos 2, e isso aqui é 9 meio. Então, a tua linha L deve cortar o eixo y no ponto que se identifica com 0, 9 meio. Então, em algum lugar. Aí ficou ruim, né? Porque 3, 4, vamos lá. Então, eu estou me demorando um pouquinho, é porque tu te explicando, né? Mas na hora da prova, né? A pessoa não requer tanto detalhe. Eu não vou te olhar como se fosse um professor de matemática. Nossa, que detalhe. Não, também não. Mas estou fazendo o básico. Então, essa linha que se desenhou aqui é L. Beleza? Então, pronto. Então, a ideia do exercício é, ó, eu preciso encontrar uma circunferência cujo centro esteja sobre essa linha aqui, né? E essa linha, né, essa circunferência deve passar por esse ponto aqui e também por esse ponto aqui. Então, essas são a circunferência que eu pretendo construir, ela tem que satisfazer três condições. Primeira, deve passar por esse ponto P,
Vamos chamar desse ponto aqui de Q. Ela deve passar por esse ponto Q. E mais ainda, o centro da circunferência deve estar sobre essa linha azul, né? Que simbolizei como L. Beleza? Então, por efeito pedagógico, né? Eu vou de novo, né? Usar GeoGebra, né? Para que, de novo, né? Tu entenda o exercício. Esse exercício tem aparecido 3 vezes. É doideira. O exercício aparecer 3 vezes e a pessoa não estudá-lo, porque não é outra coisa. Se tu não fez é porque não estudou. Então vamos lá. Eu vou te apresentar a tela do meu computador em GeoGebra. Então vamos lá. Então essa aqui é a equação, né, apresentada nesse exercício número 1. Já sabemos que é uma linha? É uma linha, né? E precisamos desses 2 pontos aqui. Esses foram os 2 pontos que eu coloquei lá. Esses 2 pontos satisfazem essa equação aqui. Beleza? Satisfazem. Tu pode provar. Por exemplo, se x é menos 9 más 9, 0. Y es 0, sí, y es 0. Por tanto, ese punto satisface esa ecuación. Si tú substituyes x por 0 y y por 9,5, también tú percebes, ¿no?, que esa suma aquí te da 0, o sea, es un termo constante. Pronto. Agora, sabemos que por esos 2 puntos pasa uma única linha. Pronto. Essa linha está desenhada aqui, indiquei por L. L é o conjunto solução dessa linha aqui, e sobre essa linha estão todos os pontos que satisfazem a equação dada, né? Pronto. Agora, o seguinte. Pronto. Agora, sobre essa linha, eu coloco um pontinho aqui, né? Eu vou chamar de C, né? Vou chamar de C. Vamos, C de centro, né? E agora eu vou começar a fazer as brincadeiras, né? Que sempre eu faço. Então, pronto, uso a ferramenta círculo, né? Centro e raio. Eu clico aqui. E o raio deve ser este carinha aqui, não sei como etiquetar, então é melhor usar a ferramenta compasso. Centro aqui e raio, o tamanho desse segmento que diz me estica. Eu coloco aqui, pá. Então, essa circunferência que se desenhou, ela satisfaz uma das condições do problema, que seria ter centro nessa linha, porta do inferno. Deixa eu fechar. Pronto. Agora sim. Isso se chama que toque. Os brasileiros chamam disso de toque. Ok. Então, pronto. Olha só. Centro sempre aqui, né? Mas não está satisfazendo as outras 2 condições, que seria passa por aqui, passa por aqui. Então, a ideia seria esticar, estica, 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 estica. Assim não, né? Vamos esticar mais. E, então, vamos movimentar o ponto. ¡Pac! ¡Opa! Parece que sim. Mas não satisfaz a segunda condição, que é passar por aqui. Ah, será estica mais? Opa, se estico mais, parece que pego esse ponto aqui, mas não pego esse ponto aqui. Então, essas brincadeiras, né? Tu pode fazer mais. Isso aí tinha que ser feito antes da prova. Fazer na prova é besteira. Na prova já quer que tu cuspa a solução, né? Depois de haver estudado, né, vários exercícios desse tipo. Então, a ideia, né, é que se esses 2 pontos, para que esses 2 pontos fiquem numa circunferência, né, centrada num ponto aqui, esses 2 pontos, né, devem ter a condição de equidistar desse cara aqui. E, por exemplo, esses 2 caras aí não equidistam desse ponto aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E vou provar para vocês. Bom, o GeoGebra vai provar para vocês que não é equidista. Aí, de cara, tu vê que não é equidista. Valor. Isso aqui, valor também.
Então, por exemplo, não equidistam. Por quê? Porque esse segmento aqui já se percebe que não é do mesmo tamanho que esse aqui. Esse aqui mide 8,96 unidades e esse mide aqui 8,69. Então, não dá. Não dá. Então, se tu movimenta aqui, então tu poderia fazer o exercício por ensaio e erro. Mas não dá para fazer assim. Então, qual é o raciocínio que te leva, né, ao caminho certo? Então, vamos lá. Qual é o caminho certo? Bom, o caminho certo seria que, bom, como esses dois caras aqui devem equidistar desse cara aqui, então, ou seja, esse cara aqui deveria estar à mesma distância que estiver desse cara com esse cara, ou seja, para que esse cara aqui seja o centro de uma circunferência que passe por esses dois pontos, esse cara aqui deveria estar na mediatriz associada a esses dois pontos. E pronto, esse seria o caminho certo. Vou tirar aqui, vou tirar esses caras aqui. Tira também esse cara aqui. Então, repito, pelo caminho certo. Eu vou clicar aqui. Então, pelo caminho certo, quer dizer que esses dois pontos são dois pontos distintos. Então, por esses dois pontos passa uma única reta. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a mediatriz associada a esses dois pontos. O que é a mediatriz associada a esses dois pontos? É a linha que passa pelo ponto meio do segmento que liga esse cara aqui e esse cara aqui. E que forma com essa linha um ângulo de 90 graus. Ou seja, essa linha aqui é perpendicular a essa aqui. Beleza? Ok. Então, o GeoGebra está nos mostrando que essa linha roxa intersecta assim a linha L. E a intersecção é um único ponto. Então, esse L, esse C aqui, deveria ficar na intersecção dessas duas linhas. Então, o gráfico, né, do exercício, o desenho do exercício me está mostrando que sim, existe um ponto que está em L e que também está na mediatriz, né, associada a esses dois pontos. E, portanto, esse ponto, né, deveria ser tomado como o centro de tal circunferência. Né? E para o raio? Para o raio seria a distância de C a qualquer um desses dois pontos. Especificamente, por exemplo, esse ponto aqui. Opa, deixa eu ver que eu errei aqui. Tá? Beleza, então o raio seria a distância desse cara aqui a esse cara aqui. Já sabemos que é a mesma, dá na mesma, né? Fazer a distância desse cara aqui a este cara aqui. Por quê? Porque esse visualmente ele está na mediatriz associada a esses pontos. E estar na mediatriz significa que todo ponto dessa linha roxa, né? Equidista desses dois pontos. Então, a resposta seria essa circunferência centrada em C e com esse raio. Mas agora, né, tu precisavas, além dos desenhos, mostrar contas. Ou seja, uma conta que te diga que realmente essa linha roxa intersecta a linha L, né? Ou seja, eu vou te mostrar aqui, né? A pergunta é, meu Deus, bom, espero que tu não esteja escutando isso. Isso aqui é fato. O fato que estou escrevendo aqui é o seguinte, L intersecta M. M agora para nós, né? Significa a mediatriz associada a esses dois pontos, beleza? Então, a intersecção de L com M contém um ponto só. Isso aqui estou falando, escrever assim. Isso aqui significa o número de elementos de um conjunto. Então, estou falando que esse conjunto aqui só tem um elemento. E esse elemento seria esse que tu está vendo aqui. Beleza? Então, como é que tu provaria que a intersecção dessas duas linhas é só um ponto? Bom, aí tu teria que recorrer, usar o conceito de inclinação. Se a inclinação desta linha aqui e a inclinação dessa linha aqui são diferentes, então as duas linhas se cortam num único ponto. E assim, dessa forma, tu provaria que de fato essas duas linhas se cortam. Né? Beleza? Analiticamente. Porque geometricamente tu está observando que sí se corta. Mas o exercício estava pedindo contas. Então, olha só.
explicação. Vou colocar aqui. Pronto. Isso aqui que estou calculando aqui, estou calculando a inclinação da linha L baja. Quem é essa linha L baja? Essa aqui, ó. Linha L baja. Eu chamei essa linha de L baja. Vamos lá, vou escrever aqui. Overline. L baja. Então, essa linha L baja, que passa por esses dois pontos, tem uma inclinação. A inclinação é igual a quê? O quociente de diferenças entre esses dois pontos. 2 menos 4 como numerador e no denominador 5 menos 1. Então, se tu faz a conta, isso daria 3,5. Pronto. 3,5. Essa linha tem inclinação 3,5. Agora, olha aqui, eu quero encontrar a equação dessa linha, né? A equação dessa linha. Eu quero encontrar a equação dessa linha, porque de fato eu vou precisar, porque eu quero encontrar esse ponto C, com qual lista se identifica. Então, primeira coisa, quero encontrar a equação dessa linha. Então, para isso, preciso da inclinação dessa linha aqui. E a inclinação vem dada por 3,5. Pronto. Agora, como por construção, essa linha e essa linha são perpendiculares, né? E nenhuma das linhas é paralela aos eixos, então, né? Tem uma propriedade que como L baja e M são perpendiculares, então o produto de suas inclinações te dá menos 1. E, portanto, a inclinação de M seria menos 2 tercios. ¿Por quê? Porque o produto de 3,5 vezes menos 2 tercios te dá menos 1. E, portanto, a inclinação de M é menos 2 tercios. Agora, como tenho a inclinação e tenho o ponto meio desses dois pontos, eu já sei como encontrar a equação de M. Em particular, faço a seguinte continha, usando a equação inclinação ponto, fornecida numa dessas aulas. Acontece que tu não assiste, né? Está obrigado a assistir? Não, mas não pode se omitir. Está vacilando, é? Então, eu uso essa equação aqui, né? Quem é Y0? Y0 é a segunda entrada, né? Desse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, o ponto meio. Vamos lá. Vou aqui, ó. Clico aqui, ponto meio entre dois pontos. Clico aqui, e esse é o pontinho W, etiquetado como W. Esse pontinho aí se identifica com uma lista. Qual? A lista 3 menos 1. A lista que tem essa segunda entrada, esse cara aqui, e primeira entrada 3. Bom, esse pontinho aqui eu vou substituir nessa equação aqui. Ensino meio. Uma vez que tu substitui, né? Agora tu escreve assim, por exemplo, isso aqui é uma equação linear em duas variáveis, a variável x, a variável y, coeficiente de x2, coeficiente de y 3. Beleza? Ok. E agora faz o quê? Nada. Pronto. Tenho uma equação. Como a inclinação desse cara aqui é menos 2 tercios, e agora tu precisa saber quem é a inclinação dessa reta aqui, para saber se essas duas linhas se cortam ou não, né? Então, olha aqui. Então, a pergunta é, qual é a inclinação dele? Então, lembra que L é essa linha aqui, ó. Ah, pronto, desculpa. L é essa linha que tem a equação cartesiana, esse negócio aqui. Agora tu pode... Ah, aqui, ó. Dados esses dois pontos, com esses dois pontos aí, eu calculo a inclinação da linha L, né?
E por que preciso saber da inclinação? Ah, porque eu preciso saber se essas duas linhas se cortam ou não. Então vamos lá. Inclinação de L. Então seria 9,5 menos 0, 0 menos, menos 9, né? Então, se tu faz a continha aqui, 9,5 sobre 9, né? Daria que? 1,5. Então, a inclinação de L é 1,5 e a inclinação de M, né? Acho que era menos 3,5, se não estou equivocado. Como esse número aqui e esse número aqui são distintos, as duas linhas se cortam e se cortam num único ponto. Beleza? Então, a primeira coisa está feita. Essas duas linhas se encontram. Agora, para saber onde essas linhas se encontram, tu teria que resolver um sistema de equações lineares, né? Então, tu teria que resolver essa equação aqui, chamar de equação 2, por exemplo, e essa equação aqui chamar de equação 1. Beleza? Então, uma vez que tu tens essa aqui chamar de equação 1, e essa aqui chamar de equação 2, por exemplo, e a ideia seria resolver um sisteminha, né? Então, sistema de equações lineares de tamanho 2, ou seja, duas equações com duas incógnitas, x menos 2y más 9 igual a 0, y la otra ecuación sería 2x más 3y menos 3 igual a 0. Nada extraño, nada do que tu não saibas fazer, supondo, né, que tu vem do ensino médio e que tu passou por uma prova chamada de ENEM, que é a prova dos brasileiros que permite, por lo menos, entrar uma entrada, né, a uma universidade estadual, federal, bom, não sei, privada e tal. Então, se supõe que esse sistema aqui, né? Esse sistema aqui tem uma única solução. Por quê? Porque as retas dadas tinham inclinações diferentes, né? Então, esse sistema tem uma única solução e a ideia era resolver esse sistema para achar. Então, resolvendo esse sistema, achamos a lista ordenada de tamaño 2 que se identifica con C, con ese C, né, que era o pontinho dado na linha, né, esse pontinho aqui que se mostra aqui na tela, né, esse pontinho aqui, que é o pontinho, né, que equidista desse cara aqui e desse cara aqui, né? Se eu movimento o pontinho, já não vai equidistar, né? E o raio dessa circunferência? Bom, o raio seria calcular, se acharia, né, calculando a distância de C a esse ponto aqui ou a esse ponto aqui, dá na mesma. Por quê? Porque o C escolhido está na mediatriz desses dois pontos. E isso, né, seria a solução do exercício número 1 da prova 1 deste curso. Beleza. Muito obrigado. Então, vamos deixar por aí. Ok? Beleza.